Um curso em milagres, capítulo 22. A salvação e o relacionamento santo. Tópico 3. A razão e as formas do erro. 1. A introdução da razão no sistema de pensamento do ego é o início do seu desfazer, pois a razão e o ego são contraditórios. Não é possível que os dois coexistam na tua consciência, pois a meta da razão é fazer com que fique claro e, portanto, óbvio. Podes ver a razão. Isso não é um jogo de palavras, pois aqui está o início de uma visão que tem significado. Visão é sentido, literalmente. Dado que não é o que é visto com os olhos do corpo, essa visão não pode deixar de ser compreendida, pois ela é clara e o que é o óbvio não é ambíguo. Pode ser compreendido. E aqui separam-se a razão e o ego para seguir os seus caminhos separados. 2. Toda a continuidade do ego depende da sua crença, segundo a qual tu não podes aprender esse curso. Compartilha essa crença e a razão será incapaz de ver os teus erros e abrir caminho para a sua correção. Pois a razão vê através dos erros, dizendo-te que o que pensavas que era real não é. A razão pode ver a diferença entre pecado e equívocos, porque ela quer a correção. Por conseguinte, te diz que o que pensavas que era incorrigível pode ser corrigido e, portanto, não pode deixar de ter sido um erro. A oposição do ego à correção conduz à crença fixa no pecado e a não considerar erros. Ao olhar, ele não acha nada que possa ser corrigido. Assim, o ego leva à perdição e a razão salva. 3. A razão não é salvação em si mesma, mas abre caminho para a paz e te traz a um estado mental no qual a salvação pode ser dada a ti. O pecado é um bloqueio colocado como um pesado portão trancado e sem chave no meio da estrada para a paz. Ninguém que olha para ele, sem o auxílio da razão, tentaria passar por ele. Os olhos do corpo o contemplam como granito sólido, tão espesso que seria loucura tentar ultrapassá-lo. No entanto, a razão vê através disso com facilidade, porque é um erro. A forma que toma não pode esconder seu vazio aos olhos da razão. 4. Só a forma do erro atrai o ego. O significado ele não reconhece e não vê se existe ou não. Tudo que os olhos do corpo podem ver é um equívoco, um erro na percepção, um fragmento distorcido do todo, sem significado que o todo lhe daria. Apesar disso, os equívocos, independentemente de suas formas, podem ser corrigidos. O pecado é apenas um erro em uma forma especial que o ego venera. Ele quer preservar todos os erros e fazer com que sejam pecados, pois assim está a sua própria estabilidade, a sua âncora pesada no mundo passageiro que fez, a pedra sobre a qual sua igreja está edificada e onde seus adoradores estão presos aos corpos, acreditando que a liberdade do corpo é a sua própria. 5. A razão te dirá que a forma do erro não é o que faz dele um equívoco. Se o que a forma esconde é um equívoco, a forma não pode impedir a correção. Os olhos do corpo veem apenas forma. Não podem ver além do que foram feitos para ver. E foram feitos para olhar para o erro, e não para ver o que vem depois. A sua percepção é de fato estranha, pois só podem ver ilusões. Estão impossibilitados de olhar além do bloco de granito do pecado e pararam na forma exterior do nada. Para essa forma distorcida de visão, o exterior de todas as coisas, a parede que está entre tu e a verdade, é totalmente verdadeira. Entretanto, como é possível que a vista que estaca diante do nada, como se o nada fosse uma sólida muralha, veja verdadeiramente? Ela é retida pela forma, tendo sido feita para assegurar que nenhuma outra coisa senão a forma seja percebida. 6. Esses olhos que não foram feitos para ver, nunca verão,
pois a ideia que representam não deixam aquele que a fez, e é ele que vê através deles. Qual era a sua meta, se não a de não ver? Para isso, os olhos do corpo são meio perfeitos, mas não para ver. Vê como os olhos do corpo repousam no exterior e não vão além. Observa como eles param diante do nada, incapazes de ir além da forma para o significado. Nada cega tanto quanto a percepção da forma, pois ver a forma significa que a compreensão foi obscurecida. 7. Só os equívocos têm formas diferentes e assim podem enganar. Podes mudar a forma porque ela não é verdadeira. Ela não poderia ser realidade porque pode ser mudada. A razão te dirá que se a forma não é realidade, tem que ser uma ilusão e não existe para ser vista. E se tu a vês, não podes deixar de estar enganado, pois estás vendo o que não pode ser real como se o fosse. O que não pode ver além do que não existe, não pode deixar de ser uma percepção distorcida e tem que perceber ilusões como a verdade. Nesse caso, poderia tal coisa reconhecer a verdade? 8. Não permitas que a forma dos seus equívocos te mantenha afastado daquele cuja santidade é a tua. Não permitas que a visão da sua santidade, perspectiva essa, que te revelaria o teu perdão, seja afastada de ti pelo que os olhos do corpo podem ver. Permite que a tua consciência do teu irmão não seja bloqueada pela tua percepção dos seus pecados e do seu corpo. O que existe nele que queiras atacar, exceto o que associas com o seu corpo, que segundo a tua crença pode pecar? Além dos seus erros está a sua santidade e a tua salvação. Tu não lhe deste a sua santidade, mas tentaste ver nele os teus próprios pecados com o fim de te salvares. No entanto, a sua santidade é o teu perdão. Pode ser salvo fazendo o pecador aquele cuja santidade é a tua salvação? 9. Um relacionamento santo, por mais recém-nascido que seja, tem que valorizar a santidade acima de todas as coisas. Valores não santos produzirão confusão e na consciência. Em um relacionamento não santo, cada um é valorizado porque parece justificar o pecado do outro. Cada um vê dentro do outro aquilo que o impede de pecar contra a sua vontade. E assim coloca os seus pecados em cima do outro e é atraído para ele para perpetuar os seus pecados. E assim necessariamente vem a ser impossível para cada um ver a si mesmo como a causa do pecado devido ao próprio desejo que tem de que o pecado seja real. No entanto, a razão vê um relacionamento santo como aquilo que ele é, um estado da mente que é comum, onde ambos alegremente entregam os erros à correção, para que ambos possam ser curados em felicidade como um só. Tópico 4. A bifurcação na estrada. 1. Quando chegas ao local onde a bifurcação na estrada é bem evidente, não podes ir adiante. Tens que ir por um caminho ou por outro, pois agora, se fores em frente pelo caminho que seguias antes de chegar à bifurcação, não irás a parte alguma. Todo o propósito de vires até aqui era decidir qual o rumo que tomarás agora. O caminho por onde vieste já não importa mais. Não podes mais servir. Ninguém que tenha chegado até esse ponto pode tomar a decisão errada, embora ele possa adiar. E não há trecho da jornada que pareça mais sem esperança e fútil do que estar onde a estrada se bifurca, e sem decidir que caminho tomar. 2. São apenas os primeiros poucos passos no caminho certo que parecem difíceis, pois já escolheste. Embora ainda possas pensar que podes voltar atrás e fazer outra escolha. Isso não é assim. Uma escolha feita com o poder do céu para apoiá-la não pode ser desfeita. O teu caminho está decidido. Não haverá coisa alguma que não te seja dito se tomares conhecimento disso. 3. E assim, tu e o teu irmão estais aqui nesse lugar santo, diante do véu do pecado,
que pende entre vós e a face de Cristo. Permita que ele seja erguido. Levanta-o junto com o teu irmão, pois é apenas um véu que está entre vós. Tu ou teu irmão, qualquer um dos dois sozinho, o verá como um bloco sólido, sem reconhecer o quanto é fina a tapeçaria que vos separa agora. No entanto, isso está quase no fim em tua consciência, e a paz te alcançou, mesmo aqui diante do véu. Pensa no que acontecerá depois. O amor de Cristo iluminará a tua face e brilhará, a partir dela, sobre um mundo escurecido que necessita de luz. E nesse lugar santo, ele retornará contigo, sem deixar o mundo e sem deixar-te. Tu virás a ser o seu mensageiro, devolvendo-o a si mesmo. 4. Pensa na beleza que verás, tu que caminhas com ele. E pensa como tu e o teu irmão parecereis belos um para o outro. Como estareis felizes por estardes juntos, após uma jornada tão longa e tão solitária na qual cada um caminhou sozinho. Os portões do céu agora estão abertos para ti. E irás abri-los agora para os pesarosos. E ninguém que contemple o Cristo em ti deixará de regozijar-se. Como é belo o que viste além do véu, e trarás para iluminar os olhos cansados daqueles que agora estão exaustos como tu já estiveste uma vez. Como ficarão agradecidos ao ver-te chegar entre eles, oferecendo-lhes o perdão de Cristo, para dissipar a sua fé no pecado. 5. Cada equívoco que tu cometas, o teu irmão terá corrigido gentilmente para ti, pois à sua vista, a tua beleza e a tua salvação, que ele quer proteger de qualquer dano. E tu serás o forte protetor do teu irmão contra todas as coisas que pareçam surgir entre vós. Assim caminharás pelo mundo comigo, pois a minha mensagem ainda não foi dada a todas as pessoas. Pois tu estás aqui para permitir que ela seja recebida. A oferta de Deus ainda está aberta, entretanto, aguarda a aceitação. A partir de ti, que a aceitaste, ela é recebida. A tua mão unida à do teu irmão, ela é dada em segurança, pois tu, que a compartilhas, vens a ser o seu guardião e protetor voluntário. 6. A graça é dada a todos os que compartilham o amor de Deus, aqueles que são os doadores daquilo que receberam. E assim aprendem que elas lhe pertencem para sempre. Todas as barreiras desaparecem diante da sua vinda, assim como todos os obstáculos que antes pareciam erguer-se e bloquear o caminho foram finalmente superados. Esse véu que tu e o teu irmão ergueis juntos abre o caminho para a verdade, para outros além de vós. Aqueles que permitem que as ilusões sejam banidas de suas mentes são os salvadores desse mundo. Caminhando pelo mundo com o seu Redentor e carregando a sua mensagem de esperança, liberdade e liberação do sofrimento para cada um que necessita de um milagre para salvar-se. 7. Como é fácil oferecer a todos esse milagre. Ninguém que o tenha recebido para si poderia achar isso difícil, pois ao recebê-lo, aprendeu que o milagre não foi dado apenas a ele. Tal é a função de um relacionamento santo, receber juntos e dar como foi recebido. Estando diante do véu, isso ainda parece difícil. Mas, estende a tua mão unida à do teu irmão e toca esse bloco aparentemente pesado, e aprenderás com que facilidade os teus dedos deslizam pelo nada. Não é uma parede sólida, é apenas uma ilusão. Se ergue apenas uma ilusão, se ergue entre tu e o teu irmão, e o ser santo que ambos compartilham juntos. Tópico 5. Fraqueza e defensividade. 1. Como é que alguém supera ilusões? Com certeza, não é através da força ou raiva, nem se opondo a elas de alguma forma.
são superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade. Vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente não necessita de defesas e não oferece nenhuma. Só as ilusões necessitam de defesa devido à fraqueza. E como pode ser difícil andar pelo caminho da verdade quando apenas a fraqueza interfere? Tu és o forte nesse conflito aparente e não necessitas de nenhuma defesa. Tudo o que precisa de defesa tu não queres, pois qualquer coisa que necessita de defesa irá enfraquecer-te. 2. Considera para que o ego quer defesas. Sempre para justificar o que vai contra a verdade. Se esfuma quando confrontado com a face da razão e não faz sentido. Isso pode ser justificado? O que pode ser exceto um convite à insanidade para salvar-te da verdade? E de que seria salvo, senão do que temes? A crença no pecado necessita de grande defesa e a um custo enorme. É necessário sacrificar e se defender contra tudo o que o Espírito Santo oferece. Pois o pecado é esculpido em um bloco, arrancando da tua paz e colocando entre tu e o retorno da paz. 3. No entanto, como é possível que a paz seja tão fragmentada? Ela ainda é íntegra e nada lhe foi arrancado. Vê como o meio e o material dos sonhos maus nada são? Na verdade, tu e o teu irmão estáis juntos, não há nada entre vós. Deus segura as vossas mãos. E o que pode separar aqueles a quem ele uniu como um só em si mesmo? Aquele do qual queres te defender é o teu Pai. E apesar disso, continua sendo impossível manter o amor do lado de fora. Deus descansa contigo em quietude, sem ser defendido e totalmente sem defesas, pois apenas nesse estado de quietude está a força e o poder. Aqui nenhuma fraqueza pode entrar, pois aqui não há nenhum ataque e, portanto, nenhuma ilusão. O amor descansa na certeza. Só a incerteza pode ser defensiva. E toda incerteza é dúvida acerca de si mesmo. 4. Como é fraco o medo, como é pequeno e sem significado. Como é insignificante diante da força quieta daqueles a quem o amor uniu. Esse é o teu inimigo, um camundongo assustado que quer atacar o universo. Qual é a probabilidade de ter algum sucesso? Pode ser difícil desconsiderar seus gritinhos débeis que falam da sua onipotência e querem afogar o hino de louvor ao seu Criador, que todos os corações através do universo cantam para sempre como um só? Qual deles é o mais forte? Esse ratinho ou tudo aquilo que Deus criou? Tu e o teu irmão não estáis unidos por esse camundongo, mas pela vontade de Deus. E é possível que um rato traia a quem Deus uniu? Sim. Se apenas reconhecesses como é pouco o que está entre tu e a tua consciência da tua união com teu irmão, não te enganes com as ilusões que se apresentam acerca de tamanho e espessura, peso, solidez e firmeza de fundamento. Sim, para os olhos do corpo, isso parece ser um enorme corpo sólido, irremovível como uma montanha. Entretanto, dentro de ti está uma força a qual ilusão nenhuma pode resistir. Esse corpo apenas parece ser irremovível. Essa força é irresistível na verdade. Assim sendo, o que não pode deixar de acontecer quando eles se encontram? Pode-se defender por muito tempo a ilusão da imobilidade daquilo que é atravessado e transcendido em quietude? 6. Não te esqueças, quando sentires surgir a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, de que te identificaste como uma ilusão.
e, portanto, te sentes fraco porque está sozinho. Esse é o custo de todas as ilusões. Não há nenhuma que não se baseie na crença segundo a qual está separado. Não há nenhuma que não pareça estar entre tu e o teu irmão, pesada, sólida e irremovível. E não há nenhuma delas que não possa ser ultrapassada pela verdade com tanta leveza e com tanta facilidade, que não podes deixar de convencer-te de que não são coisa alguma, apesar do que pensavas que fossem. Se perdoas o teu irmão, isso tem que acontecer, pois é o fato de não estares disposto a não ver o que parece estar entre tu e o teu irmão que faz com que isso aparente ser impenetrável e defende a ilusão da sua imobilidade.